Todos, porque todos nós somos a semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Amém? Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 6 apenas, diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Novamente, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Vou esperar um pouquinho. Acharam? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Irmãos, o apóstolo João, ele é considerado o apóstolo do amor, porque em suas cartas ele vai falar muito de amor. E nesse capítulo 2, ele vai estar mostrando que nós passamos por alguns processos para chegar a andar como Cristo andou. A palavra de Deus diz que Jesus, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeias, anunciando o evangelho, as boas novas, anunciando o reino de Deus. E quando Jesus anunciava o reino de Deus, ele também olhava para as pessoas e ele sentia amor por estas pessoas. E ele então começava a ensinar sobre o reino de Deus. E as pessoas ficavam maravilhadas porque elas diziam: ele ensina de uma forma bem simples, uma forma compreensível, não como os doutores ensinam, não como os mestres ensinam, não como o sacerdote ensina, mas ele ensina de uma forma que nós compreendemos o que ele está falando em relação ao reino de Deus. Por isso que Jesus usava muito parábolas, para que as pessoas pudessem compreender o amor de Deus para com elas. Então João diz que nós devemos andar como Jesus andou. E às vezes as pessoas dizem: como que nós vamos andar da mesma forma que Jesus andou, sendo nós pecadores? Outros podem dizer: mas eu quero, me fortalecer. Eu quero ser amado primeiro para depois eu amar. Outros dizem: eu é que preciso ser amado, mas como que eu vou amar? Mas eu faço tantas coisas erradas, como que eu vou me chegar diante de Deus? Por isso que o apóstolo João, ele começa nesse capítulo 2 dizendo: filhinhos, não pequeis, não peques. Mas, irmãos, nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias, porque a própria palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca já se constitui pecador, é mentiroso. Porque nós pecamos por palavras, pensamento, atos. Mas o pecado na nossa vida tem que ser como um acidente, não pode ser algo natural. Aquele que é servo de Deus, ele é pecador, sim. Mas o pecado é como se fosse um acidente, não pode ser algo normal. Não, porque o Espírito Santo de Deus, ele está sempre nos orientando, nos alertando: cuidado, não vá, não faça, pense, observe. Jesus faria o mesmo que você quer fazer? Então ele diz: olha, não pequeis, mas se porventura vocês pecarem,
Saiba de uma coisa: vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo. O justo. Irmãos, quantas vezes eu já fui falar com as pessoas e as pessoas dizem assim: mas pastor, eu não posso porque eu estou em pecado, principalmente na ceia. Meu irmão, você não, pastor, não tomei porque eu estou em pecado. Meu irmão, mas todos nós estamos em pecado. Qual é a sua dificuldade de você confessar o seu pecado e deixar o pecado? Ou qual é a sua dificuldade de lutar contra este pecado? Ou qual é a tua dificuldade de você se fortalecer ainda mais no espírito para vencer este pecado? Ou qual é a tua dificuldade de fugir da aparência deste pecado? Ou qual é a dificuldade de você resistir a este pecado e ele vai fugir de você? Sendo que você tem um advogado, Jesus Cristo justo, o teu amigo Jesus Cristo, aquele que está do teu lado todos os dias. Nós temos um advogado, irmãos. Por isso que o apóstolo João, ele diz: olha, vocês têm um advogado. Sabe para quê, irmãos? Para você também falar para outras pessoas que elas também podem ter um advogado, que elas também podem resistir todas as tentações deste mundo, que ela tem uma escolha, que ela tem uma opção de escolha. Ela pode escolher, sim, estar próximo de Jesus, que ela pode confessar os seus pecados. Os pecados dela têm perdão, sim. Sim, irmãos, tem sim. Uma certa vez, conversando com já um senhor, ele disse assim: olha, eu pensava que para mim não tinha mais solução. Eu fui um homem muito ruim, causei muita dor para as muitas famílias. E o diabo, ele soprava no meu ouvido dizendo assim: para você somente a morte, se mata, comete suicídio, aí você vai aliviar toda essa sua dor, toda essa angústia que você está sentindo. Só tem um remédio, é a morte. E ele dizendo isso para mim, irmãos. Eu disse: e aí, como que foi? Ele disse: você está vendo esse homem aqui que está do nosso lado? É um pastor amigo meu, muito amigo meu. Eu disse: sim, estou vendo. No dia que eu ia cometer suicídio, ele disse: olha, para você tem solução, Jesus Cristo de Nazaré, porque é Ele que perdoa os nossos pecados. Não importa o que você fez. Ele disse: mas você não sabe o que foi que eu fiz. Ele disse: eu não quero nem saber, mas eu só sei de uma coisa: Jesus é poderoso para te perdoar, e Ele é que intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Ele pode advogar a sua causa. Ele pode advogar a sua causa, e Ele vai sim te ajudar. E aquele homem, irmãos, largou tudo e falou assim: então, se Jesus realmente perdoa os meus pecados, eu quero recebê-lo como único e suficiente Salvador. Agora, se esse pastor não tivesse se convertido, não tivesse chegado até essa pessoa, era mais uma alma perdida, irmãos. Era mais uma imagem e semelhança de Deus perdida. Quantas pessoas estão nesta situação hoje? Quantas pessoas não estão vivendo um momento de angústia, de dor, de sofrimento neste momento agora, sem saber que existe uma solução, que existe um refrigério para elas, que existe algo que pode preencher o vazio que elas estão sentindo neste momento. Mas se não tiver alguém que ame, se não tiver ninguém que sirva, se não tiver uma igreja, irmãos, que se dispõe a amar e servir, quantas pessoas vão se perder, irmãos? Quantas? E eu quero dizer para vocês, são milhares.
São milhares. Por isso que o apóstolo João, ele diz isso. Então ele diz: filhinhos, não pequeis. E o pecado na nossa vida, irmão, seja um acidente. Mas se acontecer esse acidente, saiba, você tem um advogado, Jesus Cristo justo. Amém? Aleluia, Jesus. Deus é bom, irmãos. E ele também vai dizer no versículo 2, que foi Jesus que morreu pelos nossos pecados. Foi Jesus que morreu. Então, se foi Ele que morreu, é somente Ele é que pode perdoar os nossos pecados. É somente através dele que nós temos a salvação. É somente através de Jesus que nós conseguimos sim ter uma vida abundante nesta terra. Por quê? Porque foi Jesus que pagou um alto preço. Foi Ele que pagou um alto preço, irmãos. Quantas pessoas nós conhecemos que dizem: não, mas eu vou fazer uma promessa. Não, eu vou doar tantas cestas básicas. Tem muitas pessoas que fazem caridade, irmãos, para aliviar a mente e o coração do erro que ela cometeu. Ela peca, disse: não, mas eu pequei 100 vezes, eu vou dar 50 cesta básica esse ano. E aí Deus vai me perdoar. Você pensa que não, mas tem pessoas desta forma. Tem pessoas desta forma, irmãos. Ela troca aquilo que ela faz de errado em alívio dela, em fazer o bem para alguém. Eu tenho tantas camisas em casa, eu vou doar tantas camisas. E quando eu doar essas camisas, o meu pecado vai sair. Ou seja, a mente dela fica livre. Mas, irmãos, é somente o pensamento dela. O pecado dela continua ali. E quanto mais a pessoa peca, mais distante de Deus ela fica. As pessoas que não conhecem a Deus, ou que pensam que conhecem a Deus, porque quando nós perguntamos: você conhece a Deus? A pessoa diz: eu conheço a Deus. E muitos pensam que Deus é um velhinho de cajado, meu irmão, na mão, sentado no trono, de barba grande, cabelo grande. Não tem nada a ver, irmãos, isso. Deus é ativo, Deus é vivo, Deus está sempre, meu irmão, em movimento, sempre em movimento. Mas poxa, o que você está fazendo? Deus não se agrada. Não, eu sei que não se agrada, mas depois eu faço bem às pessoas, eu faço uma caridade. Eu vou em um orfanato, eu visito as crianças, eu vou no lar dos velhinhos, eu dou banho em velhinho, eu faço a barba dos velhinhos, eu faço o cabelo dos velhinhos, eu conto história para os velhinhos, eu dou o meu tempo para que eles possam falar do passado deles, e eu saio de lá aliviado. É um engano do diabo, irmãos. O único que morreu pelos meus pecados, pelo seu pecado, foi Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós confessamos os nossos pecados a Ele, Ele é poderoso para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali naquela cruz é que nos purifica de todos os nossos pecados, e mais ninguém. Ninguém. Por isso que o apóstolo João diz que Ele é a nossa propiciação, Ele é o nosso cordeiro. Por isso que João Batista, quando Jesus vai até ele para ser batizado, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo de Nazaré que tira o pecado do mundo, irmãos. Eu tenho que ter essa consciência. Por quê?
Porque eu tendo essa consciência, irmãos, eu consigo transmitir para as pessoas, irmãos, aquelas pessoas que eu amo, aquelas pessoas que eu vou servir, que Jesus Cristo é o único que pode sim perdoá-la, é o único que pode resgatá-la de toda a situação que ela está vivendo, de todas as amarras de Satanás, de todos os grilhões, de todas as algemas. Somente Jesus Cristo é que pode, irmãos. E quem ama, irmão, quem ama, não deixa de falar a verdade. Quem ama, não deixa de falar a verdade. Às vezes a gente vai falar para as pessoas assim, mas poxa, tem que ser dessa, mas tudo isso é dessa forma mesmo? Poxa, parece que você não gosta de mim. Eu disse, não, é porque eu te amo. Por isso que eu estou falando a verdade para você. Eu quero que você compreenda a verdade de Deus para a sua vida. Porque se eu não te amasse, eu cavarei ainda mais um pouco esse buraco, para que você pudesse ficar ainda mais no fundo. E quando chegasse no fundo, eu cavaria mais um pouco, para você ainda mais para baixo. Esses são os teus amigos. Mas eu te amo. E Jesus Cristo é que pode te perdoar e mudar toda a sua situação. Somente Ele. Amar, irmãos, amar implica em conhecer os mandamentos de Jesus. No versículo 3, olha como nos chama a atenção esse versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos o seu mandamento. Muitas pessoas, e eu quero dizer muitos crentes, muitas pessoas que estão na igreja, muitas pessoas que já confessaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida dela, diz: eu conheço Jesus Cristo, mas nós guardamos o mandamento de Jesus? Nós procuramos verdadeiramente guardar os mandamentos de Jesus? Para andar como Jesus andou, irmãos, nós temos que guardar este mandamento. Nós temos que guardar o mandamento do Senhor. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 37, 38 e 39, Jesus resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos. E ele vai dizer: disse-lhe Jesus: amarás o Senhor de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Isto é o primeiro e grande mandamento. Deus não dá a glória dele para ninguém. 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 É engraçado, irmãos, porque nós, como servos de Deus, a gente ajuda as pessoas em oração. E aí, a gente ora, né, ajuda a pessoa, ora. Esse é o nosso papel, é o papel de quem ama. Esse é o papel de um cristão. Porque cristão é aquele que se parece com Cristo. Por isso a palavra cristão.
a atitude de Jesus de ajudar as pessoas não significava que a pessoa tinha que ser um judeu. Não. Quem fosse até Jesus pedir socorro, buscar ajuda nele, ele ajudava. Não importava quem fosse, podia ser quem fosse. E isso, a palavra de Deus está cheia de relatos nos falando isso. E às vezes a gente ajuda as pessoas em oração, né? E aí as pessoas dizem, mas graças a Deus foi o fulano de tal que me ajudou. Não, meu irmão, foi não. A glória é de Deus. A glória é de Deus e de mais ninguém. Ah, Deus está usando fulano, beltrano, meu irmão. Glória a Deus por isso. Mas a glória é de Deus, não é do homem. Amar a Deus com todo o nosso entendimento é eu saber que Deus vai me usar nesta terra, que Deus vai me cobrir com o amor dEle, vai me encher do amor dEle, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então Deus me enche de amor para que eu também possa encher as pessoas com este amor. E eu já vi pessoas, irmãos, deixar o ego delas tomar conta delas. As pessoas se incham, achando que elas é elas. Não, não é elas, são e sim Deus. Porque a glória é de Deus. A minha filha é ministra de louvor, louva. Eu sempre dizia a ela, olha, todas as vezes que vocês terminarem o louvor, dê a honra a Deus. Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. E as pessoas, mas que bom louvor, hoje foi um espetáculo, foi loucura, mas vocês não. Deus, toda a honra e toda a glória é dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que é digno de toda a honra e de toda a glória, e eu o amo, eu tenho um amor muito grande por Ele, somente Ele e mais ninguém. Ele é suficiente, Ele é suficiente. E Jesus então continua, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, irmãos, a semelhança, irmãos, desses dois mandamentos é o amor. Amar a Deus e amar o próximo. De que forma que eu amo a mim mesmo? Da melhor forma, não é? Com certeza. Se a pessoa não se ama, tem alguma coisa errada aí. Tem algo errado. Se o meu amor por mim mesmo é de excelência, então o amor para com as outras pessoas também tem que ser de excelência. Se eu não meço esforços para buscar o meu bem-estar, eu também não posso medir esforços para buscar o bem-estar das pessoas. Amar, mas era amar como Cristo amou. Amar o próximo é fácil? Não é. Impossível? Não. Não é impossível. E quem é o nosso próximo? São todas as pessoas, irmãos. São todas as pessoas. Você pensa que não, mas tem pessoas que dizem assim: eu amo fulano, mas não amo Beltrano. Como que eu posso amar aquela pessoa? Não tem como. Sabe por quê? Porque ela não tem o andar de Cristo na vida dela, ou ela não anda os passos que Cristo andou.
ela não anda nas pegadas de Jesus. Ela não vê como Jesus vê as pessoas. Jesus nunca desprezou as pessoas, em momento nenhum. Era prostituta? Estava lá Jesus ajudando. Era ladrão? Estava lá Jesus ajudando. Era endemoniado? Estava lá Jesus ajudando. Era um paralítico? Jesus estava ajudando. Era o cego? Jesus estava ajudando. Jesus estava amando essas pessoas. As pessoas dizem: como que ele pode conversar com os pecadores? Porventura ele não sabe que ele se diz ser Deus, ser filho de Deus, e não sabe que essas pessoas são pecadoras? Jesus se levanta: ei, eu vim para aqueles que estão doentes. Só busca a presença de um médico quem está doente. Ninguém que está sem nenhum tipo de enfermidade e vai ao hospital. Se o doutor entra, o que é que o senhor tem? Não tem nada, só vim aqui lhe ver, doutor. Ninguém faz isso, meu irmão. Espera lá, né, no hospital público aí, de manhã até a noite, o dia todo ali esperando só para ver o médico. Não, meu irmão. Quem vai procurar o médico é quem está doente. Jesus disse: eu vim para essas pessoas. Deus quer levantar uma igreja, meu irmão, para amar essas pessoas. Pessoas que ninguém dá nada. Pessoas que as pessoas desprezam. Pessoas que a sociedade olha e diz assim: eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema dela. É fácil? Não é fácil. Impossível? Jamais. Jamais. Quando verdadeiramente eu olho para o meu próximo e digo assim: eu amo, Senhor. Eu amo. Porque um dos teus mandamentos era amar o próximo. É amar o próximo. De que forma eu posso ajudar este próximo? De que forma eu posso fazer algo a favor deste próximo? João diz: olha, para andar como Jesus andou, porque nós conhecemos a Ele, nós devemos também guardar os seus mandamentos, obedecer os seus mandamentos. E Jesus diz: olha, ama a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças. Quando as pessoas disserem: e aí, você, que religião você, né, pertence? Eu pertenço a Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou crente em Cristo Jesus. Eu creio em Cristo Jesus. Aonde eu vou, meu irmão, eu levanto a minha bandeira de crente. Uma certa ocasião no meu serviço, assim que eu cheguei no serviço, né, pouco tempo, chegou um amigo, um colega de serviço, e as pessoas não estavam dando conta de arrumar o carro dele, né, particular, e eu falei assim: não, eu posso dar uma olhadinha no teu carro. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, irmãos. Não importa quem seja, é o presidente da empresa, ao servente, ao faxineiro, eu ajudo da mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo carinho, né? E aí eu consegui arrumar o carro dele rapidinho. Eu falei: não, é só essa pecinha aqui, ó, que está estragada e tal. Vai lá, compra que eu troco para você. Aí troquei a peça para ele e tal. E ele disse assim: rapaz, se você fosse maçom, você ia ficar rico. Aí eu olhei para ele assim: ixi, não posso. Aí ele regalou os olhos, né, e disse: mas por que você não pode? Porque eu já sou de Jesus de Nazaré. Ele: ô, Tim, me desculpe. Eu falei: não, sem nenhum problema. Eu pertenço a Jesus de Nazaré. E às vezes as pessoas elas querem nos manipular, né, para que a gente fique mal na fita, não é isso?
Aí tinha uns lá que gostavam que quando a pessoa atende aí pra mim o telefone, aí a pessoa atendia, não tô não. O fulano não tá não. Aí um dia deixaram eu atender o telefone, irmãos. Aí, o fulano de tal, sim. Não, ele tá dizendo que não tá aqui não. Eu amo a Deus, meu irmão. Aí catou, desculpa, que o rapaz é novato aqui, ele é brincalhão e tal. E meu chefe na época, eu falei para ele, olha, se vocês pensam que eu vou mentir, vocês estão enganados. Eu sou crente em Cristo Jesus. É só vocês não deixarem eu atender o telefone. Está resolvido o problema de vocês. Se eu atender, se tiver aqui, eu vou falar que está aqui. Eu amo, irmãos. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. É todas as coisas. Talvez uma coisinha tão pequenininha, meu irmão, que você acha que é insignificante, mas não é. Para andar como Cristo andou, irmãos, nós temos que observar os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes nós temos que estar observando. É como eu disse, nós pecamos, irmãos, mas o pecado é acidente. Amém? Então o nosso próximo, irmãos, é todas as pessoas. São aquelas pessoas que a sociedade despreza. São aquelas pessoas que ninguém deseja. Isaías diz que as pessoas olhavam para Jesus e ninguém o desejava. Ninguém o queria. Porque ele era um homem experimentado, um homem de dor. Quando ele estava ali no madeiro. Nós temos que amar as pessoas, irmãos, sem esperar nada em troca. Nada. Simplesmente porque nós temos que amar como nós amamos a nós mesmos. Amém? Oh, aleluia, Jesus. O versículo 4 diz assim: aquele que diz, eu conheço, e não guarda o mandamento, é mentiroso. Complementou. Esse guardar, irmãos, é praticar. Os mandamentos de Deus. Alguns dizem assim, não, eu guardo ele no meu coração. E Davi diz assim, eu guardo ele no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Esse guardar no coração é você praticar todos os dias. Porque quando eu pratico, irmãos, mas afinado eu fico. Ou eu vou adquirindo mais experiência. Não, eu guardo no meu consciente, eu guardo no meu coração e fica aqui só no meu coração. Não, irmãos, eu vou praticar todos os dias. Por isso que a palavra diz assim, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe e com o trabalho das tuas mãos sustente a você e também ajuda as outras pessoas. Então, este amor, este servir, é um mandamento do Senhor. Então, este mandamento eu tenho que estar o quê? Praticando. Não como o mundo pratica, não. É algo que vai se tornar o quê? Natural na minha vida. Eu consigo olhar com o olhar de Cristo. Porque se eu não fizer isso, irmãos, eu vou me tornar um mentiroso. A própria palavra que está dizendo. É a própria palavra que está dizendo.
se eu, irmãos, eu posso ajudar a pessoa e eu não ajudo a pessoa, eu já estou cometendo um pecado. Se eu não posso ajudar a pessoa, mas eu conheço quem pode ajudar, então eu vou empregar forças para nós irmos até esta pessoa, para ela também ajudar a pessoa, para que ela possa ajudar. Então eu tenho que buscar, irmãos, praticar os mandamentos do Senhor. Porque quando mais eu pratico, irmãos, mais próximo de Deus eu fico. E quanto mais próximo de Deus eu fico, irmãos, mais longe do pecado eu vou ficando. Mais longe o pecado vai ficando. Mais longe o pecado vai ficando. E nisso, irmãos, o tempo que eu tenho, eu vou estar praticando ainda mais este amor. Não porque alguém manda, não porque alguém pede, não, é porque eu amo a Deus, e eu tenho que prosseguir amando a Deus. É que mais o mundo está precisando hoje, amor, irmãos, é o amor. Jesus, ele diz, olha, o amor de muitos, ele não falou de todos, compreenda, ele não disse de todos. Jesus disse, e o amor de muitos iria o quê? Se esfriar, iria se apagar. Sabe por que o fogo apaga? Por falta de combustível, não é isso? Para você apagar uma fogueira, você não joga água, você vai tirando a lenha, você vai tirando a madeira, daqui a pouco não tem mais fogo. A prática é o combustível. Quanto eu mais pratico o amor, quanto eu mais pratico em servir, mais combustível eu tenho para queimar. E quanto mais combustível, mais força, mais longe eu vou. Um carro que você está viajando, aí você sabe mais ou menos onde tem um posto. A tantos quilômetros à frente eu tenho um posto. Eu vejo que o meu combustível dá para chegar lá tranquilo. Se eu passar, o que acontece? O combustível acaba. E o que acontece com o carro? O carro para, porque ele necessita de combustível. Assim é o amor e servir. O amar e servir é desta forma. Quanto eu mais pratico, mais combustível eu tenho. E quanto mais combustível eu tenho, mais longe eu vou. E aí, meu irmão, eu vou praticando, e mais longe eu estou indo, e mais longe eu estou indo, mais longe eu estou indo, meu irmão, até a volta de Cristo, ou até o dia que Deus me recolher. Aleluia? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Saiba de uma coisa, meu irmão, você tem um valor diante de Deus. Às vezes as pessoas dizem, mas você é um comedor de feijão, um comedor de arroz. Meu irmão, não dá ouvido a isso não. Nós somos seres humanos, sim, mas Deus, Ele quer usar a nós. Ele quer usar eu e Ele também quer usar você. Ele quer usar, irmãos, tem pessoas que necessitam de ser amadas. Tem pessoas que necessitam, irmãos, que alguém vá lá e as sirvam. Sabe para quê? Para que elas possam aprender, para que elas possam também estar o quê? Servindo e amando. Quão maravilhoso, irmãos, é os pés daqueles que anunciam o Evangelho e aqueles que amam e servem. Porque quem anuncia o Evangelho ama. Quem anuncia o Evangelho serve. Por isso que as pessoas ficavam maravilhadas com Jesus, porque Jesus, Ele só não ministrava a palavra, Ele não somente ensinava a palavra, mas Ele amava e servia, era diferente dos outros. É isso que o mundo está precisando hoje, irmãos. É de uma igreja, é de um povo que verdadeiramente diz assim: eu amo e eu sirvo, porque eu sou um servo. E todo servo
é um voluntário. E é um voluntário por paixão, porque sente paixão, sente amor, sente vontade. Aleluia. Curva sua cabeça em nome de Jesus.